Unidade 4, Vida e Ambiente. Aula 19.2, conteúdo: Anfíbios, Fisiologia e Reprodução. Habilidade: reconhecer as características locomoção, reprodução e respiração dos anfíbios. Vamos continuar nossa aula e a gente vai continuar falando sobre os anfíbios. Os anfíbios, eles são chamados assim porque eles têm uma vida dupla, né? Parte da vida deles é na água e a outra parte é no ambiente terrestre. Mas mesmo quando eles chegam na fase terrestre, eles ainda vão depender da água para muitas coisas, tá? Então, a fase larval, na fase de reprodução, né? A fase ali de fecundação, vai ser na água, tá? Então, os sapos, as rãs, as pererecas, todas têm ainda essa dependência da água. E aí, quando eles estão naquela fase larval, né, eles crescem, se desenvolvem até chegar à fase adulta e aí eles vão para o ambiente terrestre. Então, vão ter várias transformações no corpo deles para possibilitá-los irem para o ambiente terrestre, tá? Então, os anfíbios, eles têm essa vida dupla, né? Parte da vida deles é na água e parte no ambiente terrestre, mas ainda dependendo da água, tá? Então, só vão ter duas espécies, na verdade, uma que vai viver ali em ambiente marinho, tá? E outra que vai viver no ambiente de deserto, lá na Austrália. Então, apenas duas espécies. As outras, todas de anfíbios, vão viver ali perto da água doce, tá bom? Então, eles vivem ali exclusivamente em ambientes com água, né, doce, ambientes de rios, lagos, lagoas, tá certo? Então, apenas essas duas espécies que eu falei para vocês é que vivem em ambientes diferentes, né? Ambiente de mar e a outra vive num ambiente de deserto, que é mais seco, tá bom? E aí vão ter comportamento dos anfíbios que vão ser bem curiosos. E aí, se você já observou, né, quando vai chegando a noite, né, o entardecer, vai escurecendo, os sapos começam a cantar, tá? Então, esse é um comportamento deles bem característico, né? Que eles fazem isso para demonstrar ali que eles estão no território. Então, os machos fazem isso, justamente eles vocalizam, tá? E para que eles fazem isso? Eles fazem isso para espantar os outros machos. Então, ele já mostra ali no coachá dele, eles mostram, o outro sapo já reconhece a idade que esse sapo tem, né? A força que ele tem só pelo som, né? E aí a altura também já faz assustar os sapos mais jovens, tá? Então, se esse sapo mais jovem reconhece esse sapo mais velho por conta ali do seu coachá, ele não vai seguir ali, não vai adentrar no território dele, tá? Então, porque provavelmente, como ele é um sapo mais velho, ele vai chegar, né? Se eles forem para uma briga corporal, o sapo mais velho vai ganhar. Então, os sapos mais jovens respeitam o coachá do sapo mais velho, tá bom? Além disso, eles fazem isso também para cultivar ali as fêmeas, né? Para paquerar mesmo, que é para reprodução, tá? Então, eles espantam os outros machos e ali eles estão cantando as fêmeas, tá? E aí a gente vai ouvir um pouco da vocalização dos sapos, então prestem bastante atenção. Então, como eu falei para vocês, eles fazem isso já para mostrar que eles mandam ali naquele território e também para paquerar as fêmeas, né, para uma possível reprodução ali entre eles e as fêmeas, tá bom? Então, essa é a vocalização dos sapos, na verdade, dos anfíbios, tá bom? E aí a gente vai ter etapas depois que acontece a paquera, né, vai ter aí a reprodução deles, tá? Então, a gente vai ter as etapas de reprodução do anfíbio. Então, como eu falei para vocês, eles têm essa vida dupla, né? Por isso eles recebem o nome de anfíbios. E aí eles vão passar uma parte da vida deles na água, tá? Então, a gente pode observar aqui. Muito bem. A gente vai observar aqui, vamos começar aqui na reprodução, né? Então, a gente vê que a fêmea está embaixo. Geralmente, a fêmea possui um tamanho maior do que o macho, tá?
e aí o macho fica por cima da fêmea, e aí o que vai acontecer é que a fecundação vai ser externa, vai acontecer fora do corpo da fêmea. Eles ficam nessa posição que é para quando a fêmea que está ali embaixo, ela colocar os seus óvulos para fora na água, o macho ao mesmo tempo coloca os espermatozoides para fora em cima dos óvulos. E ali já acontece a fecundação externa, tá? Então acontece a fecundação externa, fora do corpo da fêmea, ok? Então, nesse ritual de acasalamento, apenas um macho vai fecundar os óvulos da fêmea, tá bom? Então, porque eles ficam aí nessa posição justamente para não haver muita perda de óvulos, né? Imaginem, na água, a água ela pode levar os óvulos embora, então eles fazem isso praticamente ao mesmo tempo, tá ok? E aqui a gente tem o esquema dos espermatozoides e dos óvulos, tá? E aí acontece a fecundação quando há o encontro entre eles, ok? Depois da fecundação, a gente vai ter a formação dos ovinhos, do embrião, né? Começa ali as divisões, e aí vai formando os tecidos deles. Depois eles se transformam em girinos, ok? Então a gente tem aí os girinos, certo? E aí vocês podem ver que eles são parecidos com peixinhos, né? Parecidos com os alevinos, tá bom? E aí depois dessa fase de girino vai começar a aparecer as patinhas deles, né? Porque eles já estão se preparando para ir para o ambiente terrestre, ok? E aí nos sapos, rãs e pererecas vai ter a diminuição da cauda, né? Na verdade vai haver o desaparecimento da cauda. Já tem ali as patinhas e a cauda ela desaparece, tá? Então as próprias células deles fazem esse processo, ok? Porque quando ele estiver ali no ambiente terrestre, essa cauda não vai ser necessária. Ela era necessária para a vida aquática para eles nadarem, ok? E aí apareceu as patinhas e aqui a gente tem a formação de um indivíduo jovem já indo para a Terra, tá? E finalmente um adulto, ok? Então aqui a gente tem uma metamorfose, né? Como até a professora Sara falou no vídeo, uma metamorfose aí completa desse indivíduo, porque ele se transforma ali. Antes ele vivia no ambiente aquático e depois ele vai e passa para o ambiente terrestre, tá? E aí o que acontece também aqui é que eles, na fase da água aquática, eles têm brânquias. E as brânquias vão ajudá-lo a trocar ali, a ganhar o oxigênio que tem na água, tá ok? Então a gente tem aí as etapas da reprodução de um anfíbio, né? E também a etapa da vida dele, tá ok? E aí os anfíbios, a gente vai ver também que eles respiram por estruturas, não só pelo pulmão, mas também pela pele. E além disso, eles vão respirar também pela mucosa da boca e da faringe, tá? Então, os anfíbios, eles têm essas respirações porque elas vão se complementar, né? Então, ora ele viveu no ambiente aquático e depois ele foi para o ambiente terrestre. Então, a pele dos anfíbios, ela é bem úmida, porque eles vão ter a respiração cutânea, né? Que é pela pele, ok? E aí elas vão se complementar. Então, por isso, eles preferem viver em ambientes mais úmidos, tá? Então, a pele deles precisa dessa umidade para poder complementar a respiração do pulmão deles. E aí, na boca deles, tem ali, eles têm as narinas, mas as narinas vão desembocar, os buraquinhos vão ser na boca, tá? E aí, essa mucosa da boca e da faringe, que seria ali a garganta deles, né? Vai também ajudar na troca ali de gases com o ambiente, ok? E aí, os anfíbios anuros inflam papo, a gente pode até observar isso no nosso vídeo, né, que mostrava ali eles coachando. Então, eles inflam papo, tá? E aí, forçam a passagem do ar através das vias respiratórias, tá bom? Então, eles fazem aquele movimento com o papo deles enchendo não só para coachar, mas também para respirar, tá bom? Então, isso acontece nos anfíbios anuros, que são sapos, rãs e pererecas, tá ok? Anuros porque eles não possuem cauda, ok? Então, a respiração acontece dessa forma. Então, a gente vai observar na próxima imagem, olha só, um esquema que mostra aí um pouco da anatomia dos anuros, né? Então, a gente tem aí a artéria pulmonar,
Temos a aorta, certo? Aqui temos a artéria pulmonar, temos a aorta, a veia pulmonar, ok? Temos aqui o seu coração, mostrando pra gente, né? Que ele tem 3 cavidades, né? A aurícula direita, a aurícula esquerda e apenas um ventrículo, tá? Então, ele tem aí 3 cavidades apenas. E a gente tem aqui um cone arterial, tá? Então, a circulação e a respiração dos seres vivos, né, dos cordados, elas estão intimamente ligadas, tá ok? Então, a gente tem aí um pouco da anatomia desses animais, tá? Então, as suas narinas, que ficam aqui, que não estão representadas, né? O orifício delas vai desembocar na boca deles, tá? Então, na mucosa da boca, ela também vai ajudar na respiração e aí vai ter a troca gasosa, né? Então, eles vão precisar do oxigênio, do que tem no ar, e vão liberar o gás carbônico, tá ok? Então, assim acontece a respiração deles, tá certo? Então, a gente tem aqui na próxima imagem também, mostrando aí a respiração dos outros anfíbios, tá certo? Então, os outros anfíbios, que são ali os urodelos, né, e temos os ápodes também, eles também realizam aí a respiração. A gente pode ver que o esquema deles é bem parecido, né, porque tem a mesma quantidade ali de cavidades no coração, temos as mesmas artérias, tá? E aí eles também vão ter respiração cutânea e pulmonar, só não vão ter essa capacidade de inflar o papo para poder aproveitar mais o ar que está ali no ambiente, não, tá? Mas eles têm aí a respiração cutânea pela pele e a pulmonar, tá certo? Vamos continuar falando sobre os anfíbios e suas principais características. Então, a gente citou para vocês um pouco do ciclo de vida dos anfíbios, né? Como é que acontece ali o acasalamento. Falamos da vocalização dos sapos, né? Que eles emitem sons ali para demonstrar que eles mandam no território e também para acasalar com as fêmeas. A gente viu que a reprodução deles se dá ali de uma forma bem específica, né? Em que o macho fica sobre a fêmea e ambos colocam ali os óvulos e espermatozoides na água. Ali acontece a fecundação e aí depois começa o desenvolvimento e a fase aquática dos anfíbios, né? Em que eles passam aquele período dentro da água se desenvolvendo até estarem prontos para a fase terrestre deles. E que eles sempre vão depender ali da água, né? Para a sua reprodução, colocar os óvulos, os espermatozoides, e também porque eles precisam viver em ambientes úmidos, né? Além disso, a gente falou para vocês que eles vivem no ambiente úmido e de preferência de água doce, né? Então, eles realizam ainda a respiração cutânea e a respiração pulmonar, além também da respiração ali pelas membranas da boca e da faringe deles, tá bom? E aí a gente vai citar outras características desses animais, e aí uma delas vai ser a locomoção, que é muito interessante, né? Porque cada um vai ter um tipo de locomoção específica. Então, a gente tem aí o tipo de estrutura locomotora dos anfíbios reflete o modo de vida do animal. Então, as larvas, né, na verdade, ali na fase aquática dos girinos, são aquáticas, né? Então, porque eles vão precisar nadar, certo? Então, eles possuem as suas nadadeiras. E aí, quando eles vão para a fase adulta, essa cauda, ela vai, né, ser ali comida pelas enzimas, né? Vai ser digerida pelas enzimas do próprio animal, tá? E aí, na fase adulta, eles não vão apresentar cauda, tá bom? Então, as larvas são aquáticas, possuem nadadeiras porque elas precisam se movimentar dentro da água, ok? Os adultos geralmente são terrestres e têm pernas, né? Ok? Com exceção dos que vivem exclusivamente no subsolo, que são as cecílias, né? Que a gente vai ver daqui a pouco esse animal que é bem curioso, tá? E aí, as larvas aquáticas possuem nadadeiras e os adultos vão ter as pernas, com exceção das cecílias, tá? E aí, a gente vai mostrar para vocês a parte larval, tá? A forma larval vai apresentar aí uma cauda longa com nadadeira. Então, a gente pode observar, tá? A sua cauda, que ela vai, depois de um certo tempo com o seu desenvolvimento, ela vai se degenerando. Então, a gente pode observar aqui, olha só,
temos aqui a cauda em destaque, né, do girino. Então, o girino está aí na sua fase aquática, logo, ele precisa se movimentar dentro da água, tá bom? E aí a gente já vê até o surgimento aqui da patinha, olha só. Então, tá surgindo aqui uma das patas dele, né, que ele tem 4 patas, tá? E aí, a gente tem a cauda deles aqui em destaque, e aí, nessa forma larval, eles precisam se movimentar dentro da água, né? Então, as formas larvais vão apresentar aí essa cauda longa com nadadeiras, que vai ajudá-lo a se movimentar dentro da água, tá ok? E aí, conforme ele for se desenvolvendo, a gente tem ali as patinhas crescendo, né, como eu mostrei para vocês, e aí a cauda vai diminuindo, porque ali as suas células vão jogando enzimas, e essas enzimas vão digerindo essa cauda até ela sumir por completo, tá? E aí ele já vai para a fase terrestre, que é quando ele vai ter as suas patinhas, tá bom? Então aqui a gente vê só a perereca, e a gente pode ver aqui que a perereca ela tem as suas patas traseiras bem longas, tá? Então a gente pode observar aqui que elas são maiores do que os sapos, ok? Então os anuros possuem os sapos, as pererecas e as rãs, tá? Então essa aqui é uma perereca, então a gente já identifica ela por conta das suas patas traseiras serem fininhas, como a gente pode observar aqui, e além disso elas são bem maiores do que as patas dianteiras, tá? E aí ela usa essas patas assim bem compridas para pular, então elas são saltadoras, ok? Além disso, a gente tem aqui a diferença, né, dela para as rãs e para os sapos nas suas patinhas, tá? A gente pode observar aqui a formação de 3 dedinhos, né, que ajudam no equilíbrio delas, tá bom? Então, aqui a perereca, ela é saltadora, por isso que ela possui as suas patas traseiras bem maiores do que as dianteiras, tá ok? E aí, em destaque aqui, a gente tem os dedinhos dela que vai ajudá-la a se fixar nos objetos, né? Então, ela vai pular de um local para o outro e ali ela consegue agarrar e se fixar, né, para que ela não caia no chão, tá bom? Então, ela, além disso, ela possui aqui as suas cores bem vibrantes, tá certo? E aí, nos sapos, rãs e pererecas, né, nos sapos, rãs e pererecas, as pernas traseiras são mais desenvolvidas, tá? Só que, especialmente aí nas pererecas, são bem maiores do que a dos sapos, tá? E aí, isso ajuda eles a saltarem, porque isso vai dar o equilíbrio para que eles possam saltar, tá bom? E aí, a diferença entre eles é básica, né? Então, os sapos geralmente são bem maiores, né? Ali tem um corpo mais arredondado. As pererecas, como a gente pode ver, são mais magrinhas, né? E tem aí essas cores bem expressivas, ok? E as rãs são aquelas bem pequenininhas, tá? A gente pode observar, as rãs elas têm aí, elas são bem pequenininhas, geralmente elas ficam tão pequenininhas que elas ficam imperceptíveis no ambiente, tá? E aí isso ajuda também elas a sobreviver. E aí a gente pode observar que elas têm uma coisa bem diferente dos sapos e da perereca, é que elas vão ter essas membranas entre os dedos. Então, elas nadam melhor com essas membranas entre os dedos, isso é uma característica das rãs, tá ok? Então, possuem essas membranas entre os dedos delas, tá certo? As pererecas vão ter o que a gente chama de discos adesivos, que vão ajudá-la também a se fixar ali no local em que ela saltou, tá? Então, esses discos adesivos ficam aí na pontinha de cada dedinho delas, tá? Das 4 patinhas, e aí ajuda elas a se fixar no ambiente, ok? Então, esses foram os anuros, né? Lembrando que os anuros são sapos, rãs e pererecas. Anuros porque eles não possuem caudas, tá bom? Essa cauda só era na fase larval, na fase aquática deles, e aí quando eles foram para o ambiente terrestre, eles perderam ela totalmente. Os outros anfíbios, que são as salamandras, possuem cauda, né? E os seus membros são com comprimento aproximadamente igual, tá? Então vocês podem ver que ela já anda, né? Na verdade, ela anda assim, parece um réptil, né? Ela até é confundida com réptil, mas ela é um anfíbio, tá? Por conta ali, principalmente das suas características. Tem a pele úmida, né? O coração também tem três câmaras, tá? Então, isso já enquadra ela como anfíbio, tá? E ela é bem diferente dos sapos, das rãs e das pererecas, porque elas têm a cauda.
A cauda vai ajudá-las a ter equilíbrio, tá? Equilíbrio na terra e também equilíbrio quando elas forem nadar, tá ok? E aí a gente pode observar as suas patinhas que tem os tamanhos, né, basicamente iguais, que vai ser bem diferente aí dos sapos, rãs e pererecas que tem as patas dianteiras bem maiores, na verdade, as patas dianteiras menores do que as posteriores, tá bom? Então a gente observa aí as salamandras, ok? E aí vão ter ainda aqueles indivíduos anfíbios que são desprovidos de perna, tá? E aí a gente tem as chamadas de cecílias, né? Ou cobras cegas. Então, esse anfíbio, ele vive exclusivamente ali na terra, tá? Então, ele meio que se confunde com as minhocas, né? Só que ele não tem o tamanho da minhoca, ele é bem maior do que uma minhoca, tá? Ele pode chegar até a ter quase 1 metro de comprimento. Então, é um animal grande, tá? E aí eles vivem assim na terra. E aí eles têm os olhos deles pouco desenvolvidos, porque eles vivem ali mesmo dentro da terra, do solo. Então, eles não utilizam muito o sentido da visão, tá? E aí eles vivem nesse ambiente. Então, chama-se de cobra cega também, porque não se sabe onde é a cauda e onde é a cabeça, né? Bem curioso, tá? E aí eles também são anfíbios por conta ali do coração deles ter 3 câmaras, a pele deles ser úmida, então eles têm várias características que o enquadram nos anfíbios, né? Muitas vezes ele foi confundido ali com cobra, e aí as cobras pertencem a uma outra classe que são os répteis, né? Mas, estudando melhor aí essas cecílias, né, ou cobras cegas, viu-se que na verdade eles são anfíbios, apesar de não possuírem patas, tá? E aí, a esses seres que não têm patas, a gente chama de ápodes, ok? Então, o A significa não e podes significa pernas, ok? Então, isso quer dizer que eles não têm pernas, tá? Então, eles são chamados de indivíduos ápodes, tá certo? Então, são esses 3 principais, aí, na verdade, 3 grupos dos anfíbios, né? Que são os anuros porque não tem cauda, tá? Temos ali as salamandras e temos os ápodes, tá certo? E aí a gente tem esses animais enquadrados nos anfíbios, justamente por conta das suas características, né? O tipo de reprodução, o tipo de vida, né, que levam ali, eles possuem dentes, né? Os sapos, as salamandras, as cecílias têm dentes. Só que esses dentes, eles são pequenininhos e eles não servem muito para morder, não. É mais para capturar ali a presa, tá? Porque eles possuem, na verdade, a língua com um aspecto bem pegajoso, né? Elas são bem pegajosas porque elas vão pegar os animais que são menores que eles e se alimentar. E aí, quando eles conseguem capturar a presa, eles ingerem praticamente ela inteira, né? Os dentes deles não servem muito para mastigar, tá? E aí, lá dentro, o sistema digestório deles é que faz o restante do serviço, né? Com as enzimas e ali faz a digestão do que eles comeram, tá certo? Então, eles têm os hábitos bem parecidos, então, por isso que todos são enquadrados aí nos anfíbios, né? Apesar de serem indivíduos bem diferentes, ok? E aí, a gente viu que as cecílias, elas são totalmente desprovidas de patas porque elas vivem no ambiente interno do solo, tá? E aí na imagem a gente consegue ver só uma analogia com o saci, né? Porque as pererecas, elas pulam de um lado para o outro, elas conseguem alcançar grandes alturas, né, no seu pulo, considerando o seu tamanho, é claro. E aí a gente tem a analogia com o saci, que o saci só se movimenta pulando. Assim são as pererecas, né? Elas preferem pular do que ficarem andando ali como os sapinhos, apesar dos sapos também conseguirem alcançar grandes alturas, tá certo?